28, Mateus 11, 28, é um versículo muito conhecido que nós vamos abordar algumas coisas aqui que o Senhor me ministrou no meu coração. Mateus capítulo 11, sejam todos muito bem-vindos na casa do Senhor. Tem alguém aqui que nos visita pela primeira vez? Levante a mão, nós queremos entregar um presente para você, queremos conhecer você, lá atrás, seja bem-vindo. Alguém daqui, nós queremos só entregar um presente para você, não precisa levantar, nada, só a mão, que nós vamos entregar para você. Alguém? Amém? Como é que a igreja recebe o irmão em nome de Jesus? Seja muito bem-vindo, amém, queridos? Glória a Deus. Você está feliz aí nessa manhã? Não tem como ficar triste diante da presença de Deus, é verdade ou não é? Na expectativa de tudo que Ele vai fazer ainda até o término desse culto, nós estamos muito contentes. Mateus, capítulo 11, versículo de número 28, diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu quero que a gente repare aqui nesses versículos em algo muito importante. E a primeira coisa que nós reparamos aqui no versículo é um convite de Jesus. O melhor de todas as coisas, e o que eu tenho pregado já há algum tempo, é que o Senhor nos convida a ir até Ele. E esse convite que Ele faz não é um convite endereçado a pessoas especiais. O Senhor não escolhe algum tipo de pessoa, dependendo da sua classe, o tamanho, a cor do cabelo, a cor dos olhos, a posição financeira daquela pessoa, e então Ele faz o convite. Muito pelo contrário, o convite do Senhor é para todo aquele que ouve, é para todo aquele aonde a palavra chega, independente da classe social, da cor ou do tamanho. O Senhor convida todos a se achegarem a Ele. O convite, as boas novas do Evangelho são pregadas para todas as pessoas, todos os lugares aonde o Evangelho é pregado, o convite para que as pessoas que ouvem o Evangelho é feito. Então o Senhor chama as pessoas para se achegarem a Ele. Sempre foi assim, sempre. O problema é que o homem tem essa opção, porque se nós entendêssemos o quão bom é se as pessoas que estão lá fora pudessem entender ou viver uma parcela daquilo que a gente vive aqui, nenhuma delas diria não para o convite do Senhor. Nenhuma delas negaria jamais o convite de se aproximar do Senhor. O chamado de Deus, que é para todas as pessoas, não é um chamado para que as pessoas possam provar por um breve momento, um prazer momentâneo, e depois o Senhor as larga para que elas possam continuar a viver a sua vida. O convite do Evangelho do Senhor é para que as pessoas venham até Ele, recebam um prazer que a droga, a bebida, a prostituição ou qualquer outra coisa que o mundo oferece nem se compara ao prazer da presença de Deus. E Ele não faz com que a gente tenha um prazer de 2, 3, 4 horas e depois nos larga para viver como bem quisermos. Não, além de ter esse prazer da presença dEle, daquilo que Ele faz no seu mover no nosso meio, nós temos o privilégio de carregar a presença de Deus conosco. Então o convite primeiro é Jesus quem faz: venham a mim. Quando nós aceitamos o convite e vamos até Ele caminha conosco todos os dias através do Espírito de Deus habitando dentro de nós. Então o convite do Senhor nos chamando a Ele é para que Ele possa habitar dentro de nós através do Espírito Santo. Foi o que Ele nos deixou, o maior presente que Ele nos deixou foi o Espírito Santo de Deus para habitar dentro de nós. Esse mesmo Espírito de Deus que nos levaria a toda a verdade, que nos ensinaria todas as coisas, que seria um amigo bem presente nas horas da angústia e que estaria todos os dias conosco até a consumação do século. Então Ele nos convida a ir até Ele. E a pergunta é: será que você tem o desejo
de ir a Cristo nessa manhã? Porque ir a Cristo, irmãos, é uma atitude diária. Escolher ir ao Senhor, em direção a Ele, ir à sua presença, é uma atitude diária. Ir ao Senhor não pode se restringir a um culto de domingo somente. Ir ao Senhor não pode se restringir a um culto de quarta somente. Ir ao Senhor é todos os dias. É quando eu acordo e eu faço a oração colocando o meu dia nas mãos do Senhor e pedindo para que o Espírito Santo vá comigo para o meu trabalho. Eu fui ao Senhor naquela manhã e o Senhor, através do Espírito Santo, vai comigo por onde quer que eu for. Nós não podemos nos lembrar de Deus e ir ao Senhor como um gênio da lâmpada só quando precisamos fazer um pedido. Nós não podemos lembrar do Senhor e ir ao Senhor como um amuleto que nós precisamos quando as coisas não estão dando certo. Ir ao Senhor é diariamente, em oração, em comunhão. Inclusive a Santa Ceia é um momento de comunhão, nosso como igreja e da igreja com o Senhor, comendo do seu corpo, tomando do seu sangue. E o Senhor falou que aquele que não comer do seu corpo e não beber do seu sangue, não tem parte com Ele. Nós não queremos só uma parte dEle, nós queremos Ele por completo. Nós queremos a presença de Deus por completo. Por isso que nessa manhã nós estamos aqui, fomos até Ele. Nós fomos até Ele em oração, em adoração. Nós fomos até Ele quando nós estávamos em casa, colocando a roupa, pensando em vir ao culto. Nós já estávamos indo até Ele. E o lindo é que ir até Ele não é só quando as coisas estão boas. O Senhor não nos chama para ir a Ele quando temos as coisas boas, ou quando temos dinheiro a oferecer, ou algum bem que Ele possa usar, ou alguma coisa que Ele pode ver em nós de bom, para poder usar em prol dEle. Mas muitas vezes Ele nos chama quando nós estamos cansados, quando nós estamos sobrecarregados, quando as coisas estão difíceis. Ele nos chama, nós ouvimos a sua voz, quando nós pecamos, como Adão e Eva, que estavam atrás dos arbustos e ouviram a voz de Deus: Adão, Eva, aonde vocês estão? O Senhor nos chama para caminhar com Ele quando nós estamos em pecado, porque somente Ele, que é santo, pode purificar a nossa alma. É por isso que você está nesse lugar nessa manhã e entrou aqui nesse lugar com a sua vida carregada, com a sua vida destruída, condenado pelo pecado, pesaroso, com peso sobre as costas que tem te condenado. E você, ao entrar aqui, ao cantar um hino de louvor ao Senhor, você começou a sentir a presença de Deus tomando o teu coração. Isso é a voz do Senhor que ecoa dentro da nossa alma, nos mostrando que Ele ainda está conosco. Então o Senhor está nos chamando nessa manhã. Ele está nos querendo levar para perto dEle. E a pergunta é: estamos dispostos a ir? Ele diz: venham a mim. Estamos dispostos a ir? Eu não sei você, meu irmão, mas eu vim para cá nessa manhã disposto a ir em direção ao Senhor. Eu vim para cá nessa manhã disposto a ser como aquela mulher do fluxo de sangue, ainda que a multidão possa impedir, ainda que haja algum perigo para mim poder chegar lá e tocar na orla da sua veste, não interessa, eu vou chegar até Ele, eu vou tocar nele, Ele é tudo o que eu preciso. Eu já tentei em médico, eu já tentei em psicólogo, eu já tentei em psiquiatra, eu já li livro de autoajuda, eu já vi como faz para ser feliz e até aqui nada deu certo. Mas existe alguém que está por aqui e está me chamando para ir até Ele, e se eu ao menos tocar a orla da sua veste, eu sei que eu serei curado. O Senhor nos chama, a sua presença nos atrai. Quando os nossos olhos olham para Ele, o rosto, a beleza do Senhor ofusca todos os outros amores, todos os outros. Por isso que o apóstolo Paulo disse que, se fosse para gloriar, ele se gloriaria porque era judeu, da tribo de Levi, da tribo de Benjamim. Ele era um cara doutorado na lei, estudava aos pés de Gamaliel, um homem de posses,
um homem de credibilidade, mas depois que ele olhou para Cristo, considerou a sua sabedoria, a sua riqueza e o seu prestígio como perda por causa da beleza e da sublimidade da pessoa de Jesus. E eu acho que é isso que falta para nós, irmos a Deus todos os dias. É por isso que nós saímos daqui contentes e a segunda-feira começa com um peso na alma, sabendo que mais cedo ou mais tarde nós vamos errar, sabendo que mais cedo ou mais tarde aquele pecado que nós estávamos aqui pedindo perdão na ceia vai voltar. É por isso que todos os dias, quando nós levantamos, nós precisamos ir a Ele. E nós precisamos ir a Ele de uma forma que os nossos olhos se fixem nele de uma tal forma que o pecado pode bater na porta, mas não vai entrar, porque dentro do nosso coração já estará alguém habitando, e esse alguém é o Espírito de Deus. Esse Espírito que estará habitando em nós vai nos completar o resto do dia. A sua presença nos trará prazer o resto do dia. O pecado que antes nos trazia prazeres momentâneos não pode se comparar ao prazer da presença do Espírito de Deus. O convite do Senhor não é para sermos evangélicos, o convite do Senhor é para sermos amigos. Nós precisamos conhecer o Senhor, como diz Oséias, e prosseguir em conhecê-lo, e para isso Ele está nos chamando para ir até Ele. Ele chamou Adão quando pecou, Ele chamou Abraão. O Senhor tem chamado pessoas desde a sua criação. Ele disse: Abraão, preciso de um amigo. Sai da tua terra, da tua parentela, vem caminhar comigo, Abraão. Abraão errou no meio do caminho, entrou no Egito, mentiu que a Sara era sua irmã, se deitou com Agar, outra mulher. Mas Tiago 2:15 diz que Abraão era amigo de Deus. Porque o Senhor não vai nos escolher por sermos perfeitos, mas Ele nos escolheu porque Ele deseja um amigo. Ele chamou Abraão, Ele chamou Davi por detrás das malhadas. Saul ainda reinava, o exército era poderoso, os filhos de Jessé, os outros 6 filhos de Jessé, todos à mesa. Tinha um que estava esquecido, cuidando das ovelhas, fazendo o ofício que ninguém queria fazer, porque o trabalho de pastoreio era o trabalho menos digno da Galileia, de Belém. Mas Davi estava lá, e enquanto ele estava sozinho cuidando das ovelhas, o seu amigo estava com ele. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu amigo, e nada vai me faltar. Enquanto todos abandonavam Davi, ele tinha uma presença com ele que jamais o abandonaria. Tanto que quando ele vem dançando e pulando com a Arca da Aliança, e a sua esposa Mical diz para ele: olha, você estava dançando igual um vadio na frente das suas servas. Ele fala assim: ei, eu não estava dançando como estava dançando na frente de qualquer pessoa, eu estava dançando na frente do Deus que me escolheu antes de escolher o teu pai. Quando eu era um menino abandonado, Ele já havia me escolhido para ser amigo dEle. Ninguém via, mas Ele estava lá. Todo mundo me abandonou, mas Ele era o meu amigo. Eu dormia noites afora e o Senhor era o meu abrigo. O Senhor está chamando amigos. Ele nos chama para caminhar com Ele, meu irmão. E agora Ele nos chama através do sangue de Cristo. O sangue de Cristo é a voz que ecoa ao nosso coração, nos chamando para caminhar com Ele. A escolha que você tem, que você precisa fazer, não é baseado naquilo que você pode oferecer ao Senhor, mas é baseado naquilo que Deus ofereceu para você. E Deus ofereceu para você o sangue de Cristo que
paga o preço pela única coisa que nos separava dele, que não nos permitia ir a ele, que é o nosso pecado. Esse sangue que ecoa, que ainda é vivo, a voz do sangue de Jesus continua a nos chamar todos os dias para irmos em direção a ele. Ele não quer que você exerça algo para Ele, Ele não quer que você trabalhe para Ele, Ele não quer que você cante para Ele, Ele não quer que você pregue para Ele, Ele quer que você seja amigo dEle. Já não vos chamo mais de servo. Ele olha para os discípulos. Ele havia dado a comissão para os discípulos, ele tinha dito: vocês vão ter que pregar. Vocês vão ter que ir de cidade a cidade, vocês vão ter que falar do evangelho, vocês vão ter que expulsar demônio, curar enfermo, pregar o evangelho de Deus. E na mesma conversa ele diz assim: mas eu não chamo mais vocês de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. O servo só vem, recebe o comando e vaza. Eu chamo vocês de amigos, porque vocês conhecem o meu coração. Por isso que nós vamos ao Senhor. Nós vamos ao Senhor não para colocar uma carapaça de alguém que é muito ungido. Nós não vamos ao Senhor para estufar o peito e sair por aí dizendo: olha, está vendo a auréola na minha cabeça? Consegue olhar o meu rosto, ver se ele está brilhando? Não, não. Nós vamos em direção ao Senhor para conhecermos o seu coração. E quanto mais conhecemos o coração do Senhor, mais humilde nós nos tornamos. Quanto mais conhecemos o coração do Senhor, mais servo nós nos tornamos. Quanto mais conhecemos o coração do Senhor, mais os irmãos nós amamos. Quanto mais conhecemos o coração do Senhor, mais completo nós somos. Quanto mais conhecemos o coração do Senhor, mais pecadores nos consideramos, mas mais cheio de graças também nos consideramos. É pelo sangue que a sua voz ecoa a você que está sentado agora aí nessa manhã, ouvindo essa palavra, dizendo: tudo bem, pastor, essas palavras são legais, mas o pecado que eu cometi não tem perdão. Irmão, não teria perdão se Cristo não tivesse morrido na cruz. O apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15 disse que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Mas Cristo morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, já pagou o preço pelo teu pecado e pelo meu. E se você está sentado aí acusado pela tua consciência, saiba que Jesus está sentado num alto e sublime trono, disposto a com o seu sangue perdoar as suas dívidas, limpar o seu coração e levantar você do monturo. Ouça a voz do Senhor. Ouça a voz do sangue que grita: venham a mim. Nós ouvimos isso. Eu ouvi isso há 10 anos atrás. Olhava assim e dizia: tá, mas eu? O Davizinho, o Gideãozinho, aquele que ninguém dá nada. É você que Deus está chamando. Você que foi esquecido pela tua família, é você que Deus está chamando. Mas Ele não está chamando você para ser evangélico, Ele não está chamando você para ser membro da igreja Impact, Ele está chamando você para ser amigo dEle. O Senhor procura os verdadeiros adoradores, porque os verdadeiros adoradores amam a presença do Senhor, não andam com Ele pelo que Ele pode fazer, mas porque encontraram um bom amigo, e esse bom amigo não se afasta nas horas da dificuldade. O sangue de Jesus continua dizendo: venham a mim. Aleluia,
Anos vão passando, você pode ter 10 anos, 20 anos, 30 anos, no teu momento de maior angústia, no teu momento de maior dificuldade, no teu momento de maior desgaste, quando o pecado está atribulando e prendendo a tua mente, quando você se dobra diante do Senhor, você ouve a voz do seu sangue gritando: tudo bem, está difícil, tudo bem, o pecado tomou conta, tudo bem, não dá mais, a tribulação chegou, as dificuldades bateram, a prova começou, mas para tudo isso, venha a mim. Ele é a nossa salvação, Ele é o nosso escudo, Ele é o perdão dos nossos pecados, Ele é o nosso alicerce, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, Ele é o nosso amigo fiel, Ele é o nosso consolador, Ele é o nosso conselheiro, Ele é o príncipe da paz, Ele é o alicerce da nossa vida, Ele é a nossa pedra angular, Ele é o nosso fundamento, Ele é tudo que nós precisamos. Meu Deus do céu, no Salmo 18, Davi começa dizendo assim: eu te amo, ó Senhor, rocha minha. Eu te amo, ó Senhor, rocha minha. Sabe por que nós estamos aqui? E às vezes a gente está aqui cheio de coisa que precisa arrumar. A gente olha e diz assim: como que o Senhor não me esqueceu? Como que o Senhor ainda não me abandonou? Aí o Paulo, dizendo para Timóteo, disse: se você for infiel com Ele, Ele permanece sendo fiel com você. A gente tem muita coisa para arrumar, mas o nosso Deus tem uma paciência. Ele continua sendo a nossa rocha. A gente colocou um tijolinho meio atravessado, vai ter que voltar, custa um pouco, vai ter que voltar, vai ter que arrumar um pouco, mas o fundamento ainda está ali. Vai bater a tempestade, o vento com ímpeto contra a casa, fica tranquilo, ela nunca caiu na ruína e também não vai cair, porque o segredo não é como estamos construindo a casa, mas o maior segredo é aonde estamos construindo ela, e nós estamos construindo em cima do firme fundamento, em cima da rocha eterna, da rocha inabalável, que é o nosso amigo, Senhor da nossa alma, Jesus Cristo, o Senhor, aquele que padeceu na cruz, na mão dos malfeitores, foi crucificado, entregou o seu espírito, colocado dentro de uma tumba, envolto em panos, em aromatizantes, mas num domingo de manhã como esse, ao terceiro dia, a pedra se moveu, Jesus ressuscitou e apareceu de novo aos seus amigos. Aleluia, aleluia. Eu quero ser amigo de Jesus. Eu não quero um carro, eu não quero uma casa, eu quero ser amigo de Jesus. Jesus no terceiro dia ressuscita. Pedro havia negado ele. Quando Pedro negou pela terceira vez e o galo cantou, o livro de Lucas diz que Pedro olhou para Jesus e Jesus estava assim, ó, olhando na baga dos olhos de Pedro, como se dizendo assim: Pedro, eu não falei que tu ia me negar. Quando ele ressuscita, chega Maria Madalena, ele olha para Maria e ele diz assim: vai lá avisar os rapazes e também o meu amigo Pedro, diz que eu estou vivo. Pedro errou, ele negou, ele falhou, mas não deixou de ser amigo. Nós não podemos, irmãos, nos afastar de Deus por causa de uma falha.
Se eu errar com qualquer um de vocês uma vez, por gostar um pouquinho de mim, vocês vão me perdoar. Se eu errar a segunda vez, na minha mesa não come mais. A primeira até vai, a segunda já mostra que não tem caráter. Não quero mais conversa. Deus não é que nem o homem. Quantas vezes nós já erramos? E não adianta querer acertar para voltar. Precisa voltar. E Ele vai te ajudar a acertar. O mesmo Pedro que negou, Jesus falou, vai lá e fala para o meu amigo que eu estou vivo. Esse mesmo Pedro que negou, amigo do Senhor, recebe o Espírito Santo e prega para uma multidão, convertendo 3.000 pessoas. A maior coisa que nós ouvimos quando pregamos o Evangelho para alguém que está lá fora em pecado é: eu primeiro preciso arrumar a minha vida, depois eu vou para a igreja. A gente tem que dizer não. Você não vai arrumar a sua vida sozinho. Você não vai conseguir consertar e sair do pecado por força própria. Você precisa do auxílio daquele que venceu o pecado. Você precisa do auxílio daquele que vai ter paciência em te ensinar. E que, como uma criança que está começando a andar, se você cair uma vez, Ele vai te levantar. Se cair a segunda, Ele vai te levantar. Se cair a terceira e se machucar, Ele vai curar as tuas feridas e vai te levantar. E Ele vai continuar te levantando e te chamando: vem filho, vem, até que você aprenda a caminhar. Então ouça a voz do sangue de Cristo nessa manhã. O grupo de louvor pode se preparar. Hebreus capítulo 10 diz que o caminho que nos leva ao Santo dos Santos, à presença de Deus, é novo. Não é mais pelo que eu faço, não é mais pelo quanto eu oro, não é pela minha capacidade, não é se eu acertei ou se eu falhei, mas o novo caminho que me leva ao Senhor é o sangue de Jesus. Esse sangue está gritando nessa manhã ao teu coração: vem a mim. Eu sou cheio de falha, pastor, cheio de pecado. Vem a mim. Está cansado? Está sobrecarregado? Vai a Cristo. O mesmo Cristo que te recebeu da primeira vez está disposto a te receber agora. Porque eu, o Senhor, não mudo. Malaquias 3:6. Nós estamos aqui hoje, na manhã de Santa Ceia. E ninguém pode tomar a ceia porque não é pecador. Todos nós que somos pecadores, tomamos a ceia. Às vezes a gente tem o costume de dizer assim: olha, se você não vai mais pecar, você pode tomar. Está errado. Nós sempre vamos pecar. O que a gente não pode é se contentar com o pecado. O que a gente não pode é descansar vivendo uma vida em pecado. Mas o Senhor chama para sentar na mesa pecadores. Ele comeu na mesa de Lázaro, Maria e Marta. Ele comeu com os discípulos, e nesses discípulos estava lá Judas que ia traí-lo. Ele pede para Zaqueu, maioral dos publicanos, descer de uma árvore para que eles pudessem ter comunhão dentro da sua casa. Então o Senhor está nos chamando para ser seu amigo, não porque Ele vê perfeição em nós, mas porque Ele quer nos aperfeiçoar. E nessa manhã, meu irmão, eu não sei você, mas eu quero me assentar à mesa com Ele. Nós precisamos de um batismo da revelação de quem Jesus é. E esse batismo de revelação de quem Jesus é acontece na mesa. Lucas 24 diz que ele encontra Cleopas e mais um indo em direção a Emaús.
E eles começam a conversar. Jesus para os dois que estavam indo entristecidos e diz assim: o que vocês estão conversando aí? Aí os dois olharam para Jesus e falaram assim: você é o único que está vindo de Jerusalém e não sabe do que aconteceu? Jesus, profeta levantado por Deus com sinais e maravilhas. Nós achávamos que ele seria o Messias que havia de vir para redimir Israel, mas ele foi crucificado, e hoje já é o terceiro dia, e ele ainda não voltou. Jesus olhou para os dois e falou assim: cegos de coração e de entendimento, como podem vocês duvidar daquilo que está escrito? E explicando-lhes a palavra, desde a lei até os profetas, expõe-lhes as escrituras ao seu coração. Chegando na casa de Cleopas e do outro, que não fala o nome, eles vão entrando em casa e Jesus brinca que vai seguir o caminho dele. Os dois falam assim: mestre, já é tarde, fica aqui em casa. Eles convidaram Jesus para entrar na casa deles. Vamos convidar Jesus hoje para entrar? Nós estamos indo até Ele, mas vamos convidar Ele para entrar? Jesus, o nosso coração está aberto, Senhor. Não passe de nós, não passe de nós, filho de Davi. Se tivermos que gritar, que implorar, que chorar, que falar mais alto, nós vamos dizer: não passe de nós, o filho de Davi. Ao entrar na casa, eles preparam uma mesa para cearem num domingo de manhã. Jesus senta na mesa, os dois estão na frente, ele começa a dar graças, e a voz do Senhor é inigualável. Aleluia. A voz do sangue de Cristo é inigualável. Quando ele deu graças, os discípulos olharam e ele não estava mais lá. Um disse para o outro, olhando atônito, dizendo assim: cara, eu já sei quem era, e a gente não percebeu. Ele só se revelou agora no partir do pão, e até aqui a gente não havia percebido. Mas enquanto ele falava das Escrituras, o nosso coração ardia. Eu sei que o teu coração está ardendo aí, e Ele vai se revelar a você nessa mesa que está preparada. Eu quero que você prepare o teu coração, a ceia pode vir. Eu quero que você prepare o teu coração, porque vai haver uma revelação da pessoa de Cristo no teu entendimento. A tua vida nunca mais será a mesma de hoje em diante. Você não se tornará um servo, um conhecido, mas Jesus será o teu amigo para todos sempre. Chega de mornidão, chega de frieza, chega de cerimonialismo, paixão, fogo, lágrimas pelo Senhor. Se coloque de pé.